Será que a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é contra a intercessão dos santos? É isso que nós iremos entender mais um pouco neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico, eu sou o Marterson e eu vou pedir que você curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Esse é um canal católico onde eu falo para todos aqueles que têm interesse em conhecer mais um pouco sobre a fé católica. Olha só, algumas pessoas gostam de citar este versículo bíblico, tá? Na verdade, esse contexto da primeira carta de São Paulo, no capítulo 2, a Timóteo. Vamos aqui ler e vamos aqui entender. Primeiro, as pessoas gostam muito de pegar um versículo isolado. Já expliquei aqui diversas vezes que não é assim que a gente lê a Sagrada Escritura. O versículo 5 vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja, isso aqui é bem interessante. Baseado nisso, algumas pessoas vão dizer o seguinte: somente Jesus pode levar as orações dos seres humanos até Deus. Bem, não é exatamente isso que o contexto fala, tá? Não é exatamente isso que a Escritura fala. Mas se fosse isso, nós precisamos aqui entender algo bem perigoso para a teologia cristã. Se somente Jesus pudesse pegar a oração do ser humano e levar a Deus, quer dizer então que o próprio Deus Pai não conseguiria ouvir a oração do ser humano, precisaria da mediação de Cristo? E como é que fica o Antigo Testamento, onde as pessoas conversavam diretamente com Deus sem a intercessão de Cristo, sem a mediação de Cristo? Aqui nós temos um problema gravíssimo teológico que nem é o objeto deste vídeo. Ou seja, calma lá, vamos com calma. Eu ainda não estou onde eu quero chegar. Vou já chegar. Vou já voltar lá pro documento aqui que eu preparei. Mas aqui é o seguinte. Quer dizer então que o Deus Pai não poderia ouvir a minha oração ou de qualquer outro ser humano na face da terra sem a mediação de Cristo? A resposta é: pode. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de serem três pessoas, formam um só Deus, podem ouvir por si só as orações de qualquer ser humano na face da terra. Mas para algumas pessoas, o Pai só teria acesso àquilo que nós pensamos ou oramos através do Filho. A fé católica também acredita nisso, mas não acredita só nisso. E essa interpretação que alguns protestantes fazem é muito perigosa. Tá certo? É muito perigosa. É quase que um judaísmo. Vamos aqui ver o contexto. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então veja aqui o contexto. São Paulo está pedindo a Timóteo que reze, faça orações, ações de graças, intercessões por todos os homens. Timóteo, se comporte como um intercessor. Também pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Ou seja, aqueles que governam, mesmo que você não concorde 100% com eles, reze por eles, para que a sua vida seja tranquila. Já pensou um rei que mete os pés pelas mãos, um governo que mete os pés pelas mãos? A vida do cristão não será sossegada. Então, até para que o cristão possa viver com tranquilidade, reze para que o governo acerte, para que o rei acerte. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É interessante que o apóstolo ele faz questão de citar o Cristo homem, Jesus Cristo homem. Aqui nós teríamos um outro problema.
tá? Nós iríamos aqui começar a questionar a questão de quem é que intercede, quem é que faz a mediação. É o Cristo enquanto Deus ou é o Cristo enquanto homem? Veja, eu trouxe dois problemas periféricos que realmente são problemáticos se a gente for fazer uma interpretação fundamentalista. Mas esses dois problemas cristológicos eu quero deixar para depois. Quero focar tão somente na interpretação desse texto, tá? Veja, em primeiro lugar, o Catecismo da Igreja Católica, no versículo 956, vai dizer que Cristo é o único mediador. Não tem outro. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas esse mediador faz a mediação em seu corpo, que é um corpo místico. De modo que todos os membros da igreja padecente, militante e triunfante estão conectados no mesmo corpo, através da cabeça. Aqui no final do texto, eu disse que no próximo vídeo eu vou abordar a questão do corpo místico de Cristo. É bem complexo, então não vou trazer aqui agora. Olha aqui o texto do catecismo. Eu vou até colocar aqui entre aspas. Veja. Pelo fato que os do céu estão mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a toda a igreja na santidade. Não deixam de interceder por nós ante o Pai. Apresentam por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, os méritos que adquiriram na terra. Sua solicitude fraterna ajuda, pois, muito a nossa debilidade. A Igreja Católica acredita que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas esse mediador, ele tem um corpo. Portanto, para a Igreja Católica, os santos intercedem por nós junto ao Pai, não pelos seus méritos. Veja, nós católicos não acreditamos nos méritos dos santos. Não é pelos méritos dos santos que acontece a intercessão, mas é pelos méritos tão somente de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A questão é, mediador de quê? Vamos continuar. A objeção que algumas pessoas fazem é o seguinte: Cristo é o único mediador. Bem, primeiro, se isto é verdade, né, por que São Paulo ensinaria que nós cristãos devemos fazer orações a Deus em favor de outras pessoas? É o que está aqui, ó, bem no comecinho da carta de São Paulo a Timóteo, tá certo? Acima de tudo, recomendo que se façam súplicas, pedidos e intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila com toda piedade e honestidade. Veja, os homens intercedendo por outros homens. O próprio apóstolo utiliza a palavra intercessões. Então, o apóstolo está pedindo que nós sejamos intercessores. Tudo bem? E aí? Como é que nós vamos interceder uns pelos outros? Se a interpretação fundamentalista vai dizer que só Cristo pode interceder, só Cristo pode mediar. Agora, nós iremos ver que a natureza da mediação do versículo 1 é diferente do versículo 5. Aqui no versículo 1, tá? Fala da intercessão. Agora, aqui no versículo 5 fala da mediação da nova e eterna aliança. Eu vou até marcando aqui para ficar fácil da gente entender. No Antigo Testamento, a mediação entre Deus e os homens se dava através da prática da lei. Então, como é que o homem tinha acesso a Deus? Cumprindo a lei. No Novo Testamento, é Cristo que nos reconcilia com Deus, através do seu sacrifício na cruz. Jesus Cristo, homem. É por isso que o apóstolo faz a questão de citar Jesus Cristo, homem. É nesse sentido que ele é o nosso único mediador. Pois foi somente através dele que recuperamos para sempre a amizade com Deus, né? Como São Paulo fala aqui em Romanos, tá? Eu vou até baixar aqui para a próxima página. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Foi lá naquela cruz onde Jesus Cristo, Deus e homem,
faz esta mediação. Não era mais através da lei judaica, agora era através do seu corpo e do seu sangue, que ele unia o céu e a terra. Esta é a mediação, é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, esse mediador tem um corpo, que é o que nós iremos abordar nos próximos vídeos, tá? Portanto, a exclusividade da mediação de Cristo refere-se à justificação dos homens. Jesus, o único mediador no sentido de justificação. A mediação da intercessão dos santos é de outra natureza. Olha como é interessante. Em 5 versículos, o apóstolo trata da intercessão e da justificação. Aí a pessoa começa aqui lendo o versículo 1 sobre intercessão e ela vai até o versículo 5 achando que ainda está falando de intercessão. O contexto muda. Entendeu? É por isso que nós não podemos pegar um versículo só separado. Porque o contexto dentro de 5 versículos foi modificado. O apóstolo começa falando de intercessão, no sentido de oração, e depois começa a falar de justificação, que é outra coisa. Tá certo? Desta forma, o texto de 1 Timóteo 2,5, dentro do seu contexto, não oferece qualquer obstáculo à doutrina da intercessão dos santos. Nos próximos vídeos, eu vou aqui abordar a questão do corpo místico e vou trazer outras objeções que fazem sobre a fé católica. Se inscreva no canal e ative as notificações. Abraço e fique com Deus.